Esta chamada está sendo gravada. Bom dia, pessoal. Vamos à iniciar mais um Friday Miss Club. Hoje com a doutora Cristiane, fazendo a apresentação de 2 artigos. O artigo clássico na temática de C, na verdade, é uma subanálise, né, do artigo MDPIT, que foi um trabalho que, lá no final dos anos 80, avaliou o uso do diltiazem. O diltiazem é um bloqueador de canal de cálcio, né, que tem alguma familiaridade já de usar, e qual que era o racional na época, né? A gente sabe que a principal causa de insuficiência cardíaca no Brasil e no mundo é a causa isquêmica, né? A gente tem dados aí do estudo do IFE com cerca de 30% da população de etiologia isquêmica. E a gente, no tratamento da isquemia, na época a gente discutiu isso, baseou-se muito no uso do beta-bloqueador para reduzir o duplo produto, reduzir a isquemia, mas o diltiazem era também uma droga considerada eficaz pela fisiopatologia ali, tanto de reduzir o vasoespasmo, como também reduzir o duplo produto, reduzindo um pouco menos a frequência cardíaca, também reduzindo a frequência cardíaca, tendo algum controle pressórico ali, e não teria aqueles efeitos deletérios da época lá do propanolol, das bloqueadoras de primeira geração, seria o broncoespasmo, né, e todos os outros efeitos colaterais que causariam algum mal ao paciente, né? Então, de certa forma, na época, o racional era que o diltiazem seria a droga mais balanceada, que você teria um efeito nessa questão da redução do produto, redução da isquemia, redução do vasoespasmo, e aí a gente está no berço da cardiologia baseada em evidências, a gente precisava testar se a fisiologia realmente bateria com a prática, né? Se essa medicação traria algum impacto na redução de mortalidade desses pacientes, como a gente já tinha visto com os pacientes com beta-bloqueador. Então, a Cris vai trazer essa meta-análise, de análise a gente comenta depois. Tá certo. Bem, pessoal, bom dia, né? Eu sou a Cristiane, sou R3 de Cardiologia do HG e vou começar a apresentar por esse artigo que o professor falou, né? Então, vamos lá. Então, o professor já explicou mais ou menos da introdução, né, que lá no início da cardiologia moderna existia muita dúvida, né, sobre o uso de bloqueadores de canal de cálcio após o infarto. E a grande questão era se eles realmente melhoravam o desfecho ou se poderiam até piorar, principalmente em pacientes com disfunção ventricular. Aí, dentro desse cenário, o diltiazem parecia ser uma droga mais equilibrada, né, porque reduzia a isquemia miocárdica e também eventos isquêmicos recorrentes, né. E aí surgiu o interesse em avaliar esse impacto em desfechos clínicos, o que levou ao estudo do MD-PIT, né. Só que aí os resultados iniciais mostravam algo interessante. O efeito, ele variava conforme a função ventricular. E pacientes com a função preservada se beneficiavam, né? Enquanto aqueles com disfunção ventricular tinham pior desfecho. Aí isso levou à hipótese de que o diltiazem poderia aumentar a ocorrência de insuficiência cardíaca nesses pacientes. Então foi feita uma análise secundária, né? Que é isso que eu vou apresentar, do MD-PIT, focando especificamente na ocorrência de insuficiência cardíaca ao longo do segmento. E essa análise ela vai estratificar os pacientes, especialmente pela fração de ejeção, para entender melhor esse efeito, certo? Então, só para a gente entender aqui o nosso objetivo, né? Então, quando eles analisaram o MD-PIT inicialmente, não houve semelhança, né? Aqui a gente pode ver, não houve diferença, na verdade, global na incidência de insuficiência cardíaca. Aqui a gente tem 7,7% com diltiazem versus os 7% com placebo. Ou seja, aparentemente a droga ela não piorava a insuficiência cardíaca, né? Mas isso gerou um questionamento importante. Será que esse resultado não estava diluído na análise global? Porque já existia sinais de que paciente com disfunção ventricular tinha pior evolução com o diltiazem, né?
Então, eles formularam a hipótese, né, de que o efeito negativo não era uniforme, e ele ocorria principalmente nos pacientes com fração de ejeção reduzida. Então, nosso objetivo ficou reavaliar a insuficiência cardíaca, estratificando os pacientes conforme a função ventricular. Aqui a gente começa a falar sobre o desenho do estudo, né? O MDPIT foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, né? Com um N de 2.466 pacientes pós-infarto. Os pacientes foram randomizados para diltiazem 240 mg dia e placebo. O início era precoce, né? Entre 3 e 15 dias após o infarto, até já na internação, muitas vezes. E o segmento de 12 a 52 meses, uma média de 25 meses, né? Um estudo bom, né? Robusto. A gente pode dizer que ele tem boa validade interna, porque tem desfechos clínicos de longo prazo, né? Aqui, em relação à população, foram incluídos pacientes após o infarto, né? E foram excluídos pacientes com instabilidade hemodinâmica, como hipotensão, bradicardia, além de comorbidades graves, né? E outro ponto importante aí, que os pacientes com insuficiência cardíaca não foram excluídos, o que é fundamental para essa análise, né? E na avaliação inicial foram avaliados sinais de congestão pulmonar no raio-x, o tipo de infarto no eletro e a fração de ejeção, que foi categorizada maior ou menor que 40%. No segmento, as consultas, os pacientes eram avaliados periodicamente a cada 3 a 4 meses, né, com revisão clínica e de medicação. De sua forma, a insuficiência cardíaca ela era definida com base em critérios clínicos, né, ou seja, sintomas e sinais da disfunção ventricular. Continuando. Os desfechos principais do MDPIT eram eventos cardíacos recorrentes e mortalidade cardíaca, né? Mas nessa análise secundária, o foco foi diferente, né? Como eu já falei, foi avaliar a ocorrência de insuficiência cardíaca tardia, ou seja, né, nova ou insuficiência cardíaca nova ou a piora durante o segmento também, né? E a análise foi feita por intenção de tratar, incluiu a avaliação por subgrupo clínicos, né? Como congestão pulmonar, tipo de infarto e principalmente pela fração de ejeção. E o principal achado foi que a associação com insuficiência cardíaca ocorreu de forma significativa em pacientes com fração de ejeção reduzida. Como a gente vai destacar. Agora começar a demonstrar os resultados, né? Essa tabela ela mostra muita informação, mas basicamente, se a gente for comparar aqui as porcentagens dos grupos, né, com fração de ejeção maior que 40% e fração de ejeção menor de 40%, placebo e diltiazem, a gente vai observar que os grupos foram bastante semelhantes em relação às principais variáveis clínicas, né? Tanto os pacientes com fração de ejeção preservada quanto a de reduzida. Então, isso vai reforçar a validade interna do estudo, porque ele indica que as diferenças no desfecho observado, posteriormente, não são explicadas pelas diferenças basais entre os grupos, mas sim pelo efeito do tratamento, né? Aqui, a gente tem o achado principal do estudo, né? Que quando a gente olha, tem os pacientes de fração ejeção reduzida, menor que 40%, vemos um aumento claro da insuficiência cardíaca no grupo que recebeu diltiazem, né? Até circulei para destacar melhor. E especificamente 12% do grupo placebo contra 20,5% do grupo do diltiazem. Então, isso gerou uma significância estatística, né? Por outro lado, nos pacientes com fração de ejeção preservada, que a gente pode ver ali em cima, não houve diferença relevante entre os grupos, ou seja, o efeito do diltiazem depende diretamente da função ventricular, né, por esse resultado. Continuar. Aqui nessa tabela, ela avalia se o momento da medição da fração de ejeção interfere nos resultados. Ou seja, ela foi medida antes e depois do início do tratamento.
E o que a gente observa é que no paciente com fração de ejeção preservada, não há diferença relevante entre os grupos, independente do tempo que foi medido, né, do time. Mas nos pacientes com fração de ejeção reduzida, esse aumento da insuficiência cardíaca com o diltiazem se mantém tanto antes, no pré, né, como o pós. Ou seja, o efeito negativo do diltiazem, ele é consistente e independente do momento da avaliação da fração de ejeção, né? Nesse gráfico aqui, mostra claramente o efeito dependente da fração de ejeção, né? À medida que a função ventricular piora, né? Aqui no eixo X a gente destaca a fração de ejeção, né? E aqui a quantidade de pessoas, na vertical a porcentagem de pessoas que desenvolveram IC e na horizontal a diminuição da fração de ejeção, né? Então, à medida que a função ventricular piora, o risco de insuficiência cardíaca aumenta em ambos os grupos. O que é esperado, né? No entanto, esse aumento é significantemente maior no grupo tratado com diltiazem, como a gente pode ver aqui, que é esse pretinho, né? Ou seja, quanto menor a fração de ejeção, maior o efeito adverso do diltiazem se apresentou, né? Aqui a gente avalia se o risco está mais relacionado com a congestão pulmonar ou com a função ventricular, né? Aqui em cima, esse NOPC é sem congestão e com congestão, e ele coloca com maior fração de ejeção maior de 40% e menor. E aí a gente observa que o paciente com fração de ejeção preservada, o diltiazem não altera significantemente a incidência da insuficiência cardíaca, né, independente da presença de congestão ou não. Por outro lado, nos pacientes de ejeção reduzida, há um aumento importante da insuficiência cardíaca com o diltiazem, né, como a gente pode comparar aí o pretinho com o listradinho. Mesmo na ausência de congestão pulmonar, né? Então, isso vai demonstrar que o principal determinante do risco é a disfunção ventricular mesmo, e não uma congestão isoladamente, né? Nesse aqui, essa curva mostra a proporção de pacientes livres, né, da insuficiência cardíaca ao longo do tempo, e em pacientes com fração de ejeção reduzida. A gente observa ali que a curva do diltiazem, ela já se separa precocemente do placebo, né? Indicando que o aumento do risco da insuficiência cardíaca ocorre logo no início do tratamento, e esse efeito ele vai permanecer até o final de todo o segmento, né? O que sugere que o impacto é consistente clinicamente, o impacto da droga, né? Aqui a gente começa a discutir, né, que na análise global, portanto, não houve aumento significativo da insuficiência cardíaca, o que inicialmente parece contradizer os achados clínicos, né? No entanto, ao analisar os subgrupos, a gente observa que o aumento da insuficiência cardíaca ocorre especificamente nos pacientes com fração de ejeção reduzida. E isso aí vai explicar aquele paradoxo, né, que o efeito negativo do diltiazem está concentrado em um subgrupo de maior risco, né, e acaba sendo mascarado na análise global que se apresentou naquele primeiro estudo, né. Então, portanto, o impacto dessa droga nesse estudo ficou definido que depende da função ventricular do paciente mesmo, tá? Os achados desse estudo, eles são bem robustos, né, como a gente percebeu, são baseados em ensaio randomizado, com grupo comparáveis e resultados consistentes na diferença da análise, né. O principal ponto é que o efeito do diltiazem não é uniforme, ele depende sim da fração ventricular. Em pacientes com fração de ejeção reduzida, há sim um aumento de risco de insuficiência cardíaca. E enquanto em pacientes com função preservada é seguro o uso, né? E na prática, o que a gente tem que levar é que o diltiazem deve ser evitado, né, em pacientes com sistólica após infarto. Aqui o checklist do professor, vou tentar apresentar qualquer coisa, o senhor me corrige, tá, professor? Então aqui basicamente ele
A gente vai respondendo as perguntinhas, né? Então, tá. A primeira, se a designação para o tratamento foi randomizado, sim, né? Como a gente viu, o estudo foi randomizado, o que diminui o viés de seleção e aumenta a validade interna. Se todos os pacientes foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, sim, né? O paciente foram acompanhados adequadamente, não teve perdas significativas que comprometesse essa análise também. Se o segmento foi completo também, né, a gente viu ao longo do tempo, permitindo a avaliação confiável dos desfechos, né? Se a análise seguiu o princípio de intenção de tratar também, os pacientes que foram analisados conforme o grupo original da randomização preservou os benefícios da randomização, né? Dos desfechos secundários, a condição foi contemplada? Acho que sim, né? O estudo foi duplo cego, reduzindo o viés, né? Os grupos eram similares no início do estudo também, né? As características, como eu mostrei lá, foram bem balanceadas entre os grupos, conforme demonstrado naquela primeira tabela. Além da intervenção, os grupos foram tratados igualmente? Provavelmente sim, né? Aqui a gente interroga, não tem evidência das diferenças relevantes no manejo entre os grupos, embora a terapia associada possa variar na prática clínica, né? Vamos para a aplicabilidade clínica, se é possível incorporar os resultados na prática clínica, sim, né, com ressalvas, né? Os resultados são aplicáveis principalmente em pacientes pós-infarto, como a gente viu, especialmente considerando a fração de ejeção, né? Se os resultados podem ser aplicados aos nossos pacientes, né? Acho que sim, né? São mais aplicáveis em pacientes com perfil semelhante ao estudo e, como a gente falou, no contexto de IAM, né? Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Acho que parcialmente. Não sei, aqui fica... A professora colocou que sim, mas eu entendi assim, que os que foram avaliados, os desfechos importantes, como a insuficiência cardíaca e os eventos cardíacos, mas nem todos os desfechos foram possíveis, né, pelo estudo. E se os benefícios superam os riscos e custos? Acho que não. Pacientes com FR reduzida, o diazeamento aumenta o risco de insuficiência cardíaca, né, não sendo vantajoso. Acho que é isso, professor. Parabéns pela apresentação. Esses trabalhos mais antigos, eles são um pouquinho mais enroscados de ler, que a gente já tem uma rotina com base, assim, que você sabe, vai pegar, vai ver a tabela 1, vai comparar os grupos, ver se os grupos são iguais, vão avaliar a metodologia, todos, assim, é mais ou menos o mesmo cenário, um desenho foi realizado para provar 80% de poder, para uma redução de tantos por cento de mortalidade, aceitando um alfa de 5%, e aí, às vezes, esses trabalhos mais antigos, eles estavam bem no começo ali, então, acabam não tendo todo esse enredo que a gente já está familiarizado. Eu achei interessante trazer o MDPIT para a discussão, porque é algo que a gente sempre escuta também à beira-leito, que muitas vezes a gente pega aquele paciente que vai um surto radial e precisa usar de espasmo, ou até vocês frequentemente aí pegam pacientes pós-infarto, hoje em dia a gente nem fala tanto, mas existe também a gina de Prismeta, né, que é uma gina de plástica, e aí o glutazem acaba sendo a primeira opção nesse contexto, né? Mas aí a gente tem que lembrar sempre de colocar o seu paciente dentro daquilo que você tem evidência, né? De paciente com essa injeção menor 40%, principalmente isquêmico, né? É lógico, não é uma evidência robusta, né? É uma subanálise de um estudo, então não é aquela evidência 1A que a gente está familiarizado a ver,
mas é aquilo que eu falo para vocês também na aula de medicina baseada em evidências, né? 8% de todas as recomendações de diretrizes são recomendações 1A, baseadas em grandes estudos, de processo randomizado, placebo controlado, onde a gente tem uma convicção do que vai fazer. Muito do que a gente faz hoje em dia é com base em racional biológico, então a gente carece de algumas evidências. E aí, no caso do Zazen, tendo essa extrapolação de um estudo, uma subanálise de um estudo, né? Mas com todo o embasamento fisiológico por cima. Vai reduzir ainda mais o produto, reduzir o débito cardíaco desse paciente. Isso não tem que ser deletério para ele, né? Porque justamente, da mesma forma que a gente falou, comparou a clonidina com a idalazina com o cordil, você não vai atuar ali no hormonal, que é a base da IC, né? Você só vai estar realmente tratando um valor, no seu caso, você quer tratar ali a isquemia reduzindo o produto. O Ralf está online, Maria Paula também, se alguém quiser comentar alguma coisa. Oi, Jani, tudo bem? Bom. Trabalho excelente aí, parabéns. E é um trabalho que você vê que os trabalhos negativos mudam a prática clínica, né? Hoje a diretriz de bula de utilização tanto do diltiazem quanto do verapamil é fração de ejeção abaixo de 40, você não utilizar, independente do contexto, ser coronário ou não coronário. Você vê que isso acabou, esse dado, essa informação acabou mudando a parte da bula. Eu fui olhar aqui a data de liberação da molécula de diltiazem, né? De 1982, você viu que 6 anos depois eles fizeram um trabalho já para ver se dava certo. E a plausibilidade era boa porque era uma molécula que eles descrevem como equilibrada, né? Entre o nifedipino, que era mais vasodilatador, e o verapamil, que era mais bloqueador do sistema de estímulo. Então, apesar de ser uma molécula mais balanceada, por ela não atuar nesse sistema de ativação da insuficiência cardíaca e do infarto também, vê que ela acabou causando mais problema do que sucesso. Mas eles foram tão pioneiros nesse trabalho, eu falo o seguinte, porque o beta-bloqueador, ele só vai entrar no tratamento da cardiopatia isquêmica lá no início do século XXI. Ele começa com insuficiência cardíaca e depois ele começa com os trabalhos copérnicos, assim, de pós-infarto mesmo. Então, você vê que eles tentaram fazer mais de 10 anos antes, e o beta-bloqueador vai tentar fazer só depois, com mais cautela. Mas alguém quer comentar alguma coisa? A gente perguntar algo? Tá bom, pode passar para o empate. Gostei mais desse depois de ontem. Certo. Bem, pessoal, vamos lá. Segundo artigo que eu vou apresentar. É o empate, né? Um ensaio clínico que avaliou o impacto da terapia utilizada de insuficiência cardíaca em paciente com câncer avançado em cuidados paliativos, né? Esse é um cenário muito desafiador, onde sintomas como dispneia, fadiga, eles geralmente são muito prevalentes, né? E pode estar relacionado ao fenótipo que é semelhante à insuficiência cardíaca.
E basicamente o objetivo desse estudo foi avaliar se tratar esse componente cardiovascular poderia melhorar a funcionalidade e qualidade de vida desses pacientes. Então, como a gente sabe, o câncer avançado, ele cursa com declínio da função funcional e é progressivo, né? É resultado de múltiplos mecanismos fisiopatológicos, né? Como inflamação sistêmica e desregulação metabólica. Isso vai levar à perda da massa muscular, incluindo o músculo cardíaco, e que pode gerar esse fenótipo que eu falei, que é muito semelhante à insuficiência cardíaca, né? Então, esses pacientes frequentemente apresentam esses sintomas que eu falei, né? Que pode ser a dispneia, fadiga, congestão, além de disfunção do miocárdio e até atrofia cardíaca, né? Estima-se que metade dos pacientes possa apresentar algum grau de atrofia miocárdica. E do ponto de vista clínico, isso traduz uma piora funcional importante, né? Pela alta dependência e a baixa expectativa de vida desses pacientes. Ou seja, muito desses pacientes eles acabam evoluindo com um quadro clínico semelhante, né? E ainda não tinha sido, ainda é pouco estudada, na verdade, nesse contexto, né? O objetivo do estudo, né, diante do cenário que eu relatei, existe essa lacuna literária importante, né, já que a maioria dos estudos em cardio-oncologia ele foca basicamente na prevenção da cardiotoxicidade, né, e não no tratamento da disfunção cardíaca. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar se a terapia otimizada poderia melhorar esses desfechos clínicos, né, que fossem relevantes, né. E aí ele também avalia, por exemplo, a capacidade de autocuidado, a função física e a qualidade de vida, e é basicamente em câncer final de vida também. Ou seja, o foco não é prolongar a vida, mas melhorar a qualidade de vida. Isso eu até debati até debati com o professor ontem, porque eu não via muito sentido, né? E ele que trouxe essa luz para mim, né? Que não é sobre exatamente isso, né? Que não é sobre eu prolongar, buscar um tratamento, né? Mas melhorar mesmo a qualidade de vida desses pacientes no final de vida. Pensando em uma cardiopaliativa mesmo. Aqui trata-se de um estudo clínico randomizado, né? Duplo cego, multicêntrico, com desfecho Proof of Concept, né, incluindo pacientes com câncer avançado em cuidados paliativos, com expectativa de vida entre 1 e 6 meses. Foram incluídos pacientes com câncer no estágio 4, que apresentava critérios tanto cardiovasculares quanto funcionais, né, como frequência cardíaca, NT-proBNP, enfim, no próximo slide eu vou mostrar. E aí era selecionar os pacientes com esse fenótipo de IC e mais a fragilidade clínica, né? Aqui, só para destacar, né, como que eram os critérios, né? Então, foram incluídos adultos, maiores de 18 anos com câncer no estágio 4, como eu falei, cuidados paliativos, expectativa de vida de uns 6 meses, controle adequado da dor. Os critérios cardiovasculares tinham que ser maiores ou igual a 2, que eram necessários, e foram frequência cardíaca maior de 70, NT-proBNP maior de 600, troponina, fração de ejeção diminuída, menor de 55, perda de massa ventricular, saturação de transferrina e alta probabilidade de ser com fração de ejeção preservada, e critério funcional tinha que ter pelo menos 1, né? Então, tinha que ser maior ou igual a 6 segundos para andar em 4 metros, incapacidade de se lavar mais de 3 dias, mais ou igual, e dispneia em repouso linha 4, né? O objetivo era selecionar pacientes com esse fenótipo mesmo, né, de IC e fragilidade clínica, como eu falei, e dá para perceber aí que não é qualquer paciente, né, gente? Já era um paciente com sobrecarga cardiovascular e perda funcional significativa, né, se atender esses critérios. A intervenção, ela constitui uma terapia otimizada para a insuficiência cardíaca, ela incluiu diferentes classes de medicamento, né, como sacubitril/valsartano, empagliflozina, ivabradina, reposição de ferro, só que aí cada tratamento foi individualizado, tá, pelos sintomas do paciente.
E o desfecho primário foi um composto hierárquico, tá? Que avaliou 3 aspectos principais, que foi dias vivos mais capazes de se lavar, que é a capacidade de autocuidado, basicamente, né? A função física, que era avaliada por capacidade de andar, que é determinada até 4 metros, e bem-estar subjetivo, tá? Eles aplicaram uma escala. Ou seja, gente, como a gente está percebendo aqui, o foco do estudo ele realmente não foi de mortalidade, mas eles pegaram mais a funcionalidade e a qualidade de vida mesmo, e foi durante 30 dias, né? Essa primeira avaliação. O uso do desfecho hierárquico ele é importante também, porque prioriza aspectos mais relevantes da vida do paciente nesse contexto, né, já que a mortalidade era bem alta e precoce. E, além disso, foram avaliados desfechos secundários, né, como qualidade de vida, NT-proBNP e parâmetros ecocardiográficos, tá? Continuando. A análise estatística ela foi feita com uma abordagem de intenção de tratar modificada, tá? Ou seja, eles eram incluídos apenas pacientes que tinham pelo menos um dado disponível após o início do estudo, tá? Se não tivesse nenhum, era desqualificado para avaliação. Isso porque tinha uma alta mortalidade da população, a gente vai ver mais para frente que era cerca de 32% em 30 dias, né? E foi utilizada a análise por Win-Ratio. Aí, essa WinRat, ela permite comparar os pacientes priorizando os desfechos clínicos mais relevantes, como eu citei, mesmo na presença de muitos óbitos. Uma análise tradicional aqui, ela ia perder muita informação no cenário por causa da mortalidade dos pacientes. Então, esse WinRat vai ajudar a preservar a relevância clínica mesmo do estudo, mesmo com alta mortalidade, né? Então, a gente percebe que a metodologia ela foi adaptada para uma população de alta mortalidade mesmo. Então, vamos ver aqui. Aqui esse fluxograma ele mostra o processo de inclusão e randomização de pacientes, tá? Foram triados cerca de 102. Cris, caiu aqui para mim. Cris, você está me ouvindo? Acho que sumiu a apresentação e o áudio. Caramba. O prof caiu aqui. Tá bom? Pode. Espera voltar. Oi. Estão me ouvindo? Agora estou. Sei, professor. Estou tentando entrar na reunião de novo aqui e não entra. Participar por aqui também. Compartilhar tela.
escutou. Tá mudo o áudio. Apareceu? Agora sim, Cris. Estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Alô? Tá me ouvindo? Sim, sim, pode continuar. Dá para me ouvir? Dá para ouvir. Dá para me ouvir? Tá com ela. Dá para ouvir. Ok. Então, vamos continuar, desculpa, pessoal. Não sei, saiu aqui atrás. Então, vamos lá. Só voltar aqui. Tá, como eu estava falando, esse é o fluxograma de randomização, né, que eles foram triados, né, foram randomizados 93 pacientes e foram distribuídos de forma semelhante entre os grupos de controle e grupos de intervenção, como a gente pode ver aqui, tá? 47, 46. As perdas, eu não vou citar todas, mas foram bem poucas, e não foram relacionadas à progressão da doença, o que mostra, né, que é boa adesão do estudo, apesar da gravidade da população e alta mortalidade, né? Partindo para os resultados. Esse aqui ficou muito ruim de ver, mas eu coloquei só por causa das características, tá? E aí ele destaca várias características entre o placebo, né, e a terapia. Basicamente, as características basais dos grupos, elas foram semelhantes, sem diferenças, tá, relevantes entre intervenção e controle. É uma população idosa com alta carga de comorbidades e sinais importantes de comprometimento cardiovascular, tá? Como eu destaco aqui só o NT-proBNP elevado e também a redução da fração de ejeção, tá? Aqui no finalzinho. Além disso, pacientes apresentaram importante limitação funcional, como a gente percebe, o que reforça a gravidade da inclusão da população. Aqui a gente começa a falar sobre os desfechos primários, tá? Foi analisado por meio de um modelo hierárquico, utilizando o INRAT, como eu tinha explicado. Nesse modelo, os pacientes são comparados em pares, né, entre os grupos, e a análise, ela segue uma ordem de importância clínica. Então, primeiro, a gente vai avaliar o desfecho mais relevante, que é o número de dias que o paciente permanece vivo, né, e capaz de realizar autocuidado, como se lavar, né, então ali está se lavar. Se houver empate nesse nível, né, que é esse azulzinho, a análise segue para o próximo critério, que é a capacidade de caminhar 4 metros, né? Persistindo esse empate, avalia-se o bem-estar subjetivo, né, do paciente, por meio do PGA, que é uma escala em que o próprio paciente relata se está melhor ou pior em relação ao seu estado geral. E nesse gráfico aí, só para a gente entender melhor, esse verde representa as vitórias, né, dos grupos. As vermelhas são o pior desempenho e os azuis são os empates, como eu falei. Como há um equilíbrio entre as vitórias e a perda, o resultado final foi neutro, né? Aqui embaixo ele mostra um rádio de 0,9 e um P de 0,83, o que indica a ausência de benefício da intervenção. Aqui, esse gráfico ele vai mostrar a distribuição dos pacientes de acordo com o percentual em dias em que permaneceram vivos, né? E capaz de realizar também o autocuidado, tá bom? A gente observa que tem uma distribuição bastante semelhante entre os grupos intervenção e controle, tá? O azulzinho e laranja em todos os dias. Não tem deslocamento para melhor desempenho no grupo tratado, e também só reforçar que não tem ausência nenhuma de benefício, né? Aqui,
Ele mostra basicamente a capacidade agora de deambulação dos pacientes, ter avaliado pelo número de vezes em que eles conseguiram caminhar 4 metros ao longo do acompanhamento, tá? A gente vai observar que tem uma distribuição semelhante entre os grupos novamente, tá? Não tem melhora no grupo tratado. E esse achado, novamente, né? Não foi significante estatisticamente falando, né? Reforça a ausência de benefício funcional da intervenção. Esse gráfico aqui é do bem-estar global dos pacientes. Ele foi avaliado pelo PDA, como eu falei, que é a escala subjetiva que o paciente fala, né? A gente percebe que tem uma distribuição semelhante entre os grupos também, sem melhora do grupo tratado. E esse resultado ele não foi estatisticamente significativo também, como a gente vê lá em cima. Ele indica a ausência de benefício da percepção global de bem-estar dos pacientes, tá? Esse aqui, esse gráfico, ele vai mostrar a evolução da qualidade de vida, que é o QOL, pelo EORTC. Esse EORTC utilizado, fui dar uma olhada, era um questionário validado para avaliar a qualidade de pacientes em cuidados paliativos, tá? E o score global, ele vai refletir a percepção do próprio paciente sobre o seu estado geral, sendo que os valores mais altos, eles vão indicar melhor qualidade de vida, tá? Então, a gente vai observar aqui no gráfico que ele tem uma tendência de melhora no grupo tratado e piora no grupo controle. No entanto, essa diferença, quando a gente vai olhar ali pro Pzinho, né, não tem significância, né? P de 0,2. E indica a ausência de evidência robusta do benefício. Aqui a curva de Kaplan-Meier, né, mostra a sobrevida em um curto prazo. A gente observa que tem uma mortalidade muito elevada, né, com cerca de 32% dos pacientes evoluindo a óbito em 30 dias e quase 50% em 60 dias. As curvas dos dois, a gente percebe que ela permanece sobreposta ao longo de todo o tempo, né, então não tem diferença significativa de sobrevida. Esse achado para a gente vai ser interpretado que o tempo de sobrevida foi provavelmente insuficiente para que a terapia impactasse esses fechos clínicos. Esse aqui é o mesmo, só que apresenta já uma mortalidade a longo prazo, né, ao longo de todo o segmento. A gente observa que tem uma sobrevida extremamente baixa, com apenas 14% ali dos pacientes vivos em um ano. E também, mais uma vez, não tem diferença significativa, né, entre os grupos. E tem um hazard ratio de 0,8 e um P de 0,4. 49. Ou seja, a terapia não impactou a mortalidade, né, nem no curto e nem no longo prazo. Essa aqui eu achei interessante mostrar como desfecho secundário, né, a gente não tem diferença significativa entre os grupos em termos de funcionalidade, nem capacidade de autocuidado, nem caminhada ou bem-estar global, né. A gente observa aqui apenas uma redução significativa ali no NT-proBNP, né, no grupo tratado. Indica a melhora de parâmetro cardíaco, né, mas essa melhora ela não se traduziu em benefício clínico, né. Então, aqui a gente vai começar a discutir mais, né? O principal achado que é o estudo, que o estudo foi negativo, né? Não tem benefício no desfecho primário, com INRAT, como eu falei, 0,95 e um P de 0,83. Os sinais positivos que a gente pode relatar, mas também um pouco limitado, que, apesar disso, houve melhora nos parâmetros fisiológicos, né, como o NT-proBNP, e a fração de ejeção, como a gente mostrou. Além disso, houve um sinal de melhora de qualidade de vida, né, porém a gente viu que era restrito aos pacientes que sobreviveram, né.
Isso, acho que evidencia, você pode corrigir, mas acho que evidencia só uma dissociação entre a melhora fisiológica e a melhora clínica do paciente, né? E aí a gente fala sobre as limitações metodológicas reais, né, que apresentou, os desfechos funcionais utilizados como a capacidade de se lavar ou de andar, elas têm baixa sensibilidade, né, especialmente porque eram pacientes bastante, né, muito graves, né. A mortalidade foi extremamente alta, né, como a gente viu, 32% em 30 dias e 47 em 60. Isso indica uma população mais grave do que o artigo previa, né? E tem um viezinho aí de análise que os benefícios observados ocorreram apenas nos sobreviventes, o que a gente introduz um viés de seleção. Então, o que a gente pode deduzir é que a terapia tenha potencial benefício, né, mas apenas se os pacientes usarem em pacientes com melhor prognóstico e tivesse maior tempo de vida, né. Aqui, o que o artigo fala que pode ser dessa interpretação fisiopatológica é que esse estudo realmente mostra que a terapia para insuficiência cardíaca atua reduzindo o estresse do miocárdio e melhora a função ventricular, né? Como a gente mostrou o NT-proBNP, a melhora da fração de ejeção, né? Mas, nesse contexto, a doença sistêmica dominou o prognóstico, né? E aí a gente fala sobre um conceito que é o conceito de competição de risco, né? Que caracteriza um cenário de competição de riscos mesmo, onde o câncer avançado se sobrepõe ao impacto da intervenção cardiovascular. E a implicação clínica real, portanto, é que essa estratégia pode fazer sentido em pacientes com maior sobrevida esperada mesmo, ou menor grau de fragilidade, e onde a insuficiência cardíaca tem um papel relevante no quadro clínico. E, por outro lado, também, pacientes muito terminais, com expectativa de vida muito curta, essa abordagem de tratamento talvez não traga benefício clínico nenhum. Então, o que a gente leva para casa é que o problema não é a terapia em si, talvez seja o momento, né, que inicia o tratamento. Na prática, isso significa que a gente não tenha que tratar todos, né, mas talvez selecionar melhor os pacientes que a gente vai começar a tratar e pensar no prognóstico do paciente antes de começar a prescrever essas medicações todas, né. E é isso. Aqui só para responder o checklist do professor. A gente começa falando sobre os desfechos primários, né? Primeiro, a designação para o tratamento foi randomizado, sim, né? O estudo foi randomizado, garante melhor comparabilidade entre os grupos. Se todos os pacientes foram adequadamente contados e atribuídos à exclusão também, né? O segmento foi completo, sim, o segmento foi adequado, análise consistente com desfecho. A análise seguiu o princípio de intenção de tratar? Sim, também, né? A análise foi feita por intenção de tratar e preservando a validade da randomização dele. De desfechos secundários, a condição cega foi contemplada também, né? Duplo cego. Os grupos eram similares no início do estudo? Sim, né? As características basais foram semelhantes entre os grupos. Além da intervenção, os grupos foram tratados igualmente? Sim, né, tende assim, né, porque não há evidência clara da diferença no tratamento concomitante entre os grupos, né. É possível incorporar os resultados à prática clínica. Aqui a gente começa a discutir um pouco, porque talvez com cautela, né, o estudo não mostrou benefício significativo no desfecho principal. Isso limita o impacto direto na prática clínica, né. Os resultados podem ser aplicados aos pacientes, acho que aplicar principalmente em pacientes com perfil semelhantes ao estudo, né. Se todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados, acho que parcialmente, foram avaliados desfechos importantes, mas nenhum teve impacto clínico robusto.
E se os benefícios superam os riscos e os custos, acho que não houve benefício claro, né? Portanto, não tem justificativa a mudança de conduta. Professor? Cris, parabéns pela apresentação. Eu trouxe esse Caraca. trabalho para a gente poder discutir um pouquinho, e eu faço até minha meia-culpa também. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Oi. Está me ouvindo? Ouvindo, Júnior, tá ouvindo? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Que assim, quando a gente fala de compartilhou aí, isso aqui é um gráfico, está procurando outro, mas isso aqui é clássico desde a década de 80, né? Quando você pega a IC, comparada a câncer, ela só não mata mais do que câncer de pulmão e câncer de pâncreas. Basicamente, todos os outros cânceres, a mortalidade de IC supera ela. E aí, a gente, principalmente quando está lá no ambiente de UTI, às vezes a gente tem muito mais facilidade de ligar uma dobuta para dar um débito para o paciente, que o paciente está ali dispneico, do que eventualmente pegar uma bomba de morfina e deixar o paciente ter uma morte digna, né? Aí, uma outra tabela que eu sempre gosto de mostrar é essa aqui. Não sei se vocês já viram esse gráfico alguma vez. Toda doença crônica, quando a gente tem o diagnóstico dela, teoricamente, para ela não ter cura, a gente já deveria estar começando o cuidado paliativo também. Só que quando você descobre o diagnóstico da IC, o paciente está virgem de tratamento, você ainda pode fazer o quarteto, que a gente vai discutir, pensar em mitraclip, pensar em TAV, pensar em Resync. Então, você tem um arsenal de terapêuticas que podem modificar a doença e dar mais qualidade de vida para esse paciente. Mas, primo nocere, né? Você sempre não vai deixar de dar suporte para esse paciente. Vai chegar uma fase ali final da doença, aonde você vai integrar mais os cuidados paliativos, então você vai estar mais aliviando o sofrimento do que propriamente tratando esse paciente da IC, né? E às vezes é muito difícil a gente vislumbrar exatamente essa fase final da vida. E um terceiro gráfico, que vocês vão ver muito na vida também, em congresso, é esse aqui, que é a funcionalidade do paciente que tem IC após cada hospitalização. Então, um gráfico mais ou menos assim, quando o paciente vir de tratamento, ele tem uma funcionalidade praticamente total, mas toda vez que ele interna, a funcionalidade dele vai lá para o chão, isso aí vocês veem direto, né? Então, o paciente fica acamado, tetraplégico, de repente ele caminhava longa distância, já não caminha mais, e aí vai ter aquela fase vulnerável, naquele primeiro mês pós-internação, onde ele tem um risco maior de reinternação, mas sempre quando ele consegue reabilitar, ele vai voltar para um basal que não é mais o mesmo basal que ele tinha antes, então ele sempre vai perdendo um pouco de funcionalidade. Mas qual que é o racional de discutir isso aí? Por mais que pareça óbvio, tipo, o paciente tem um câncer, uma expectativa de vida de 6 meses. Todos os trabalhos que a gente vai discutir daqui para frente, vocês vão ver que é tratamento crônico de pelo menos 2 anos, 3 anos, para você ter uma redução de mortalidade de 15%, 17%, 20%, 25% nos melhores trabalhos, certo? Então, eventualmente, se você está dando ali uma sopa de comprimidos para o paciente, que não vai ter um tempo de causar um benefício para ele. E aí, às vezes, você está privando o paciente, sei lá, de comer um bolo, de comer uma pizza, algo que vai trazer um prazer momentâneo ali para ele, em detrimento de um tratamento que não vai ter tempo de trazer benefício para ele, né? A única crítica minha, assim, ao trabalho que, na verdade, eles acabaram pegando pacientes mais que tinham um perfil de ser de fração de ejeção preservada, né? Não tinham tantos pacientes com fração de ejeção reduzida. E aí a gente sabe que na fração de ejeção preservada a gente não tem uma medicação que realmente reduza a mortalidade, né? Todo tratamento que a gente tem hoje, basicamente, é para redução de internação, redução de desfecho de C, né? Mas ainda assim, apesar de ser um trabalho pequeno, né, um trabalho que
foi bem desenhado aí, eu acho que serve para nossa reflexão, justamente aí de conhecer o limite do paciente, e eventualmente, ao invés de ficar ali pensando em só tratar a doença, avaliar o paciente, né? E às vezes dar um pouco mais de cuidado, mais de conforto, do que propriamente só olhar para o coração dele. Não sei se a Nath quer acrescentar alguma coisa também. Então, eu acompanhei esse último estudo e falando de pacientes né, da oncologia, a gente já criou vários critérios de análise de performance de status nesses pacientes, né? Capacidade sentida, força, etc. Porém, no paciente, quando ele tem essas multimorbidades, como insuficiência cardíaca, tudo, na prática, o que eu percebo, porque às vezes eu atendo alguns pacientes lá na Oncomed, e já o que a gente fala de tratamento paliativo, não é aquele tratamento paliativo de antigamente. O paliativo, assim, o paciente fica 5 anos em tratamento paliativo. Mas essa performance dele atual é muito mais um preditor de você ser mais parcimonioso com o tratamento intensivo e ser mais, né, mais rigoroso com o tratamento intensivo do que propriamente dito o fato dele ter IC ou não. É mais assim, como está a performance dele agora. Então, o paciente que está performando muito ruim, às vezes até uma certa desprescrição em alguns cenários é melhor. Porque ele fica com muita intercorrência, ele tem perda de funcionalidade pela própria doença. Eu sei que o estudo tentou tirar esses vieses, mas é meio que difícil até, né? Colocar um paciente que está já em processo paliativo com uma expectativa de vida ali, que eu vi que, pelo estudo, acho que foi 6 meses a 1 ano, pelo que eu entendi. Então, um subgrupo de pacientes que não dá para. É muito difícil colocar num estudo, porque é muito individualidade, qual que é o tipo de tratamento, como que é a avaliação desse paciente, e não vai ter uma coisa assim tão. Com um P tão significativo, falar, essa medicação vai melhorar na IC, nesse perfil de paciente. Às vezes é individualizar. Essa que é a impressão que eu tenho nos casos que eu atendi. Individualização para saber qual o momento de você ser mais intensivo no tratamento, qual o momento de não ser, por conta da performance atual dele. Perfeito, Nath. Você tem alguma experiência com o pessoal paliativo? Tem algo para passar para a gente? Oi, Janine, tudo bem? Acho que a Nath foi perfeita. Acho que as primeiras coisas, um N muito pequeno, né? Segunda coisa, seleção de pacientes muito graves. Se talvez tivesse selecionado pacientes oncológicos, uma sobrevida maior, que seria o paliativo hoje, que a gente vê 3 anos, 5 anos, bem provavelmente talvez tivesse dado positivo nos pacientes com fração de ejeção reduzida. Porque apesar de a maioria dos estudos com insuficiência cardíaca a gente demorar para ver a curva de abertura, a gente já tem dados do Strong Heart Failure, que foi aquele que tentou otimizar rápido as medicações em conjunto. No trabalho, em 180 dias, houve redução de qualidade de vida e mortalidade. Então, assim, talvez se desse tempo e o paciente com uma melhor sobrevida, talvez esse estudo tivesse, mas talvez ele não muda a prática clínica, mas né, você vê que eles selecionaram um paciente com sobrevida de 1 a 6 meses. Qualquer trabalho que você vai fazer, um dos critérios lá está a sobrevida de pelo menos 1 ano, né? Então, eu acho que uma seleção do paciente melhor talvez teria esse resultado dado positivo. E aí cai no que a gente fala, cai na individualização, né, Janine? Aquele paciente que você vê que ele já está muito avançado, o conforto é prioridade. Mas a paliativação hoje, ela não é a mesma de 10, 20 anos atrás, em que você pega o paciente só na fase terminal. A própria curva que você mostrou e mostra. Quando o paciente entra em paliativo, às vezes ele passa anos nessa paliativação e este paciente, talvez com um perfil de sobrevida mais longo, talvez valha a pena você manter ou tentar manter a parte cardíaca, já que aí
foi o que você falou, às vezes ele pode morrer de uma insuficiência cardíaca e não do câncer em si que ele está tratando. Perfeito. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar algo, gente? Então, tá bom. Cris, parabéns pela apresentação, viu, gente? Boa sexta-feira, bom final de semana. Semana que vem é Páscoa, não teremos aula e voltamos na semana seguinte com o Dr. Matheus apresentando o VREFT2 e o AREFT. Falou aí, professor. Boa noite. Falou, professor.